Olá pessoal, eu sou o professor Gustavo Viegas e este é o Toda Matemática. Em 1599, um cartógrafo estava trabalhando com um conjunto de dados e precisou encontrar aquele que estava bem no meio. Essa aí foi uma das primeiras aplicações do que hoje nós chamamos de mediana. Então é assim, ó. Nós temos os números x1, x2 até lá o xn, que estão em ordem crescente. A ideia é de que a mediana será o número que está bem no meio. Antes dele existe uma quantidade de números que é igual à quantidade de números que tem depois da mediana. Na verdade existe um detalhe que depende da quantidade ser par ou ímpar, mas eu vou mostrar nos exemplos. Vamos ao primeiro exemplo, que é assim, ó. 5 pessoas foram entrevistadas e a pergunta é: quantas vezes cada uma delas tinha ido à praia naquele verão? As respostas foram 1, 2, 4, 1 e 3. Para encontrar a mediana desses dados, a primeira coisa que eu faço é colocar em ordem crescente. 1, 1, 2, 3 e 4. Qual é o número que está bem no meio? É o 2. Porque antes do 2 eu tenho dois números, o 1 e o 1. Depois do 2 eu tenho dois números, o 3 e o 4. Por isso que ele é a mediana. 4 pessoas foram entrevistadas. E a pergunta é: quantas vezes elas já tinham votado? 2 pessoas disseram que já tinham votado uma vez. Uma pessoa disse que já tinha votado 2 vezes e a última pessoa disse que já tinha votado 3 vezes. Aqui eu tenho 4 pessoas, então eu estou falando de uma quantidade par. Não existe um número que fique bem no meio. Então o que a gente faz? Quando nós temos uma quantidade par de números, a mediana fica definida como sendo a média aritmética daqueles dois números que estão em volta da posição central. O 1 e o 2, então eu vou tirar a média aritmética deles. Eu somo e divido por 2. 3 meios que dá 1,5. Então ficou assim, ó. Quando nós tivermos uma quantidade par, não existe um número bem no meio. Então fica definido como sendo essa média aí dos dois que estão em volta. Bom, precisamente ficou assim, ó. Nós temos o x1, o x2 até lá o xn, que estão colocados em ordem crescente. A mediana depende se o número é par ou se é ímpar. Se o n for ímpar, ele será exatamente o número que está na posição x, índice, n mais 1 sobre 2. Mas se o n for par, a mediana será uma média aritmética dos números que estão nas posições n sobre 2 e o número que está na posição n sobre 2 mais 1. Eu somo esses dois aí, divido por 2, essa é a mediana. Vejamos uma aplicação interessante da mediana. Existia aí umas pessoas e no bolso elas tinham assim, ó. A primeira pessoa tinha R$0, a segunda pessoa também R$0. A outra pessoa tinha R$1 no bolso, a quarta pessoa tinha R$3 no bolso, a outra também R$3 no bolso, mais uma tinha 4 no bolso e a última pessoa tinha R$5.000 no bolso. Qual é a mediana desse conjunto de dados? Bom, aqui eu tenho uma quantidade ímpar, porque eu tenho 7 pessoas no total, então a mediana é aquele número que está bem no meio, que no caso é o 3. Antes desse 3 aí, eu tenho 3 números, 0, 0 e 1. Depois dele eu tenho 3 números, 3, 4 e 5.000. O que foi interessante? Nós tínhamos nesses dados aqui um que era muito diferente dos outros, o 5.000. O 5.000 ele era um valor atípico, porque eu só tinha valores baixos ali, 0, 1, 3, 4, e de repente surgiu um 5.000. O que nós concluímos? Que a mediana ela não é afetada por valores extremos. Se tiver um ou poucos valores muito diferentes,
como esse 5.000 é em relação aos outros, a mediana não é afetada por valores assim. E é isso aí. Espero que tenha gostado. Muito mais vocês encontrem todamatemática.com.